bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa primeira aula do Din-Din, como transformar suas ideias e projetos em negócios escaláveis. E eu quero começar justamente aí por esse versículo que eu tenho como um mantra na minha vida, que Deus, o universo, é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou a gente pensa, conforme o seu poder que opera em nós. Isso também acontece nos negócios. É possível escalar, é possível fazer mais no seu projeto, no seu negócio, porém com menos, não vou falar menos trabalho, mas menos esforço ou menos esforços, dividindo com outras pessoas, utilizando a tecnologia ou utilizando estratégias inteligentes. Bom, eu sou a Fabiana Araújo e eu sou da cidade, como o Lima Triunfa fala, lá de Pindamonhangaba, né, que é difícil até para o Raul Gil, para o Silvio Santos falarem o nome dessa palavra. Essa é minha mãe, Maria Auxiliadora, meu pai, Sérgio Luiz. Os dois, nenhum dos dois escalaram os seus negócios, porque eles tiveram que operar com as próprias mãos. Minha mãe costureira, ele mecânico, então não tiveram conhecimento suficiente de fazer o negócio deles se multiplicarem através de outras pessoas ou de estratégias inteligentes. Essa sou eu fiz questão de colocar aí quando eu estava na terceira série, porque nesse momento eu descubro, mas não sabia ainda que era uma doença, que eu tinha uma doença, um distúrbio, dislexia. Dificuldade, não só o meu nem era tanto na comunicação, mas era um desvio de déficit de atenção e eu não era uma criança muito querida pelos meus amigos, porque eu estava sempre viajando na maionese, viajando no abacaxi, né? Ou então eu estava sempre imperativa, fazendo alguma outra coisa que não era o que os meus amigos se interessavam. Depois, com o tempo, fiz terapia, me tratei. E eu confesso que eu queria ser curada, né? Eu queria estar livre da dislexia. Eu acho que eu melhorei uns 80%. Mas depois dos 22, 24 anos, eu vou pesquisar na internet. Eu já tinha minha empresa. Quem eram os famosos que também, bem-sucedidos, que também tinham distúrbios da dislexia. E eu descubro que nada mais, nada menos, Einstein, Walt Disney, Steve Jobs e até o Mark Zuckerberg. Aí eu falei para Deus, para o universo, é melhor deixar eu aí com esse negócio, porque alguma coisa boa deve ter para ajudar aí no escalonamento dos meus projetos. Fui colaboradora de uma empresa de algumas empresas por 5 anos. Depois decidi, eu sou empreendedora desde criança, decidi empreender, mas eu só era empreendedora. Na verdade eu não era empreendedora, eu era vendedora. E aí, claro, peguei o dinheiro que eu tinha sido mandado embora, coloco numa empresa que não é tão fácil ser empresário. Depende de conhecimento, buscar ajuda especializada, e eu quebrei em 7 meses e naquela época fiquei devendo R$35 mil, o qual eu só vinha pagar, você vai ver aí, depois de mais ou menos 3 anos, quando eu fecho o meu primeiro cliente. Hoje a minha empresa tem 19 anos de prestação de serviço e ela é aliada com várias empresas também de prestação de serviço. O negócio é trabalhar, entregar e receber por resultados. É assim que eu gosto de empreender. E por que eu tô contando a minha história e o Lima vai contar um pouco da história dele também? Eu quero que você tenha isso como exemplos, como insights, como códigos, que você pode estar também no seu nariz, aí, agora, e que você pode fazer isso que você estava pensando, mas você colocava um monte de fantasia de que isso não era possível, ou porque você não está pronto, ou porque você não está preparado, ou não está disposto a se preparar no meio do caminho. E foi aí, depois de 3 anos de trabalho, trabalhando para empresas bem pequenas, que eu comecei a escalar os meus serviços. Eu fechei meu primeiro contrato significativo na época, num supermercado da minha região, e inclusive com esse contrato foi que eu comprei o meu primeiro terreno, né, que eu materializei algo para minha vida, para minha família. Fiz esse treinamento para essa empresa, o dono gostou muito de mim, eu encantei, eu surpreendi o meu cliente, ele me indicou para uma rede de mais 15 supermercados. Eu já escalei de 1 para 15, e aqueles 15 eu cobrei um valor mais barato do que aquele 1, mas eu ganhava dos 15 junto, que me dava 5, 10 vezes mais do que o contrato que eu recebia no primeiro.
E aí foi já a minha escala inteligente. Trabalhei 5 anos no segmento supermercadista, saí dessa rede, ia para outra. Foi aí, nesse momento, que eu queria escalar de novo. Eu queria viver um grande projeto da minha vida e dobrei meu joelho na frente do computador e pedi para Deus me dar uma ideia bacana para eu poder vender para algum empresário no segmento de educação e supermercadista e eu pudesse pegar esse dinheiro e viver um sonho. Eu tive essa ideia, montei um projeto, fiz um projeto piloto e enviei um e-mail. Pega o código de novo, que isso é muito importante. Eu enviei um e-mail pelo Fale Conosco do site da Microlins. E o e-mail era muito curioso porque eu falava exatamente assim: olha a audácia e a ousadia de uma empreendedora. Era o recurso que eu tinha, não dava para mimimi. E eu enviei um e-mail falando assim: por favor, encaminhe esse e-mail para o presidente, senhor José Carlos Semezato. E o e-mail dizia o seguinte: senhor José Carlos Semezato, meu nome é Fabiana Araújo, sou de Pindamonhangaba, São Paulo, trabalhei 5 anos no segmento supermercadista e eu tive uma ideia brilhante no segmento, na área de educação, transformei isso num método e Deus falou que é para você comprar. 3 dias depois, o Zé ligou no meu celular. Esse cara aí, esse mesmo, que hoje é um dos Shark Tanks aí, do Shark Tank Brasil. Eu vendi para ele, com esse negócio eu já tinha a minha primeira casa, eu vendi essa casa, comprei uma segunda casa também com esse recurso que eu tinha. E aí tem um momento curioso que eu quero compartilhar com você, inclusive amanhã, a aula de amanhã também tá incrível, mas os códigos da nossa história, tanto da minha quanto do Lima, eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Nesse momento, eu fui do céu ao inferno, e você já pode ter vivido isso. Eu queria viver o meu grande sonho, que era um projeto dos sonhos da minha vida. E eu tive esse projeto, eu coloquei a palavra roubado, mas eu confesso que eu fui agraciada, eu fui beneficiada, porque não era para ser, aconteceu. E sabe o que eu tenho para falar para você? Se alguém te lesou, prejudicou você, ou pegou uma ideia que você teve, ou colocou em prática na sua frente, meu amigo, próximo, vamos pro próximo. Porque Deus é generoso e faz infinitamente mais. E a fonte que te deu tem 10, 20, 50 ideias. Aí foram acontecendo mais oportunidades. Eu tinha um livro escrito, que era um manual empresarial cristão. Eu também mandei um e-mail para várias editoras. Ele foi publicado pela editora Ágape. Durante 7 anos ela vendia, eu recebia os direitos autorais. Confesso que eu ganhava um pouquinho só de cada livro vendido, mas eu não tinha que fazer nada. Eles distribuíam, eles que faziam, e quando vendia o livro eu recebia o depósito lá na minha conta. Outra escala, e você pode ter aí algo para fazer, um livro, um e-book, um conhecimento, um curso. Em 2012, um outro momento curioso, eu tô caminhando aqui para passar a minha bola pro Lima. Eu tenho vários momentos bacanas para compartilhar com vocês da minha história, inclusive tá lá no curso do Dindim, como transformar suas ideias e projetos em negócios escaláveis. Você vai ver todas as ideias que eu já vendi, as ideias que eu já conquistei investidores. Essa foi uma delas. Eu vendi o princípio ativo de uma planta para fazer remédio de micose de unhas para uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Como? Simplesmente fazendo um acordo, estudando, pagando alguém para fazer um teste e depois entrando em contato com a empresa para ela poder comprar aquilo de mim. Se ela não pagasse, eu não entregava o nome da forma. E aí foram decorrer, eu criei a Corrente do Bem pelo Emprego, que é um negócio social que tem mais de 100 mil membros do bem, mais de 800 depoimentos registrados de conquistas de emprego lá na minha região. Eu tenho um curso online chamado Currículo Atraente que eu vendo para esse público. Gente, e entre outros. E foi aí, dentro dessa oportunidade, dessa minha carreira, eu sempre pedindo para o universo esse mais. Lembra? Acho que tá aqui, ó. Eu ia pedindo para o universo, eu quero agora ir para a próxima fase, e eu tive a oportunidade de cair na vida do Lima Triunfo, que é um grande investidor. Eu vim fazer um pitch para ele de um projeto. Ele falou: esse projeto no momento não me interessa, mas eu gostei de você, vamos conversar. E a gente começou a trabalhar junto. Já temos lá aí um bom tempo trabalhando juntos e eu me tornei broker e investidora internacional de projetos e startups
com esse cara. E por isso que a gente está aqui dividindo isso com você. E eu chamo ele agora, Lima Triunfo, e ele vai contar a parte dele para vocês. Din. Só lembrando, ó, amanhã eu vou ensinar como colocar suas ideias em prática agora. Lima tá me lembrando aqui. E quais as possibilidades reais de escalar o seu negócio ou o seu projeto nesse momento, da forma que você tem aí agora, tá bom? Com vocês, Lima Triunfo. Olá, boa noite, tudo bem? Sou Lima Triunfo, vou estar passando aqui para vocês um pouco da minha história. É só trocar a tela aqui. Bom, sou o Lima, como a Fabiana já falou, tá? Hoje eu sou investidor, mas eu vou contar um pouco de como eu cheguei até esse momento de ser investidor, tá? Para que vocês possam entender um pouco da minha trajetória no mundo dos investimentos em negócios, tá? Então, alguns anos atrás, eu li um livro do Robert Kiyosaki que retratava exatamente sobre o cash flow, né? Vários perfis das pessoas, né? Como empregado, como autônomo, dono do próprio negócio e como investidora propriamente dita. O livro, esse cash flow, ele está no livro Pai Rico, Pai Pobre, e isso me chamou muito a atenção. Isso foi interessante que ali eu comecei a me despertar para mudar essa minha situação. Porque nesse livro ele colocava que 95% das pessoas se encontram do lado esquerdo desse quadrante, né? Como empregado ou como autônomo. E apenas 5% se encontra do lado direito, aí como sendo dono do próprio negócio e como investidor. E obviamente, lógico, quem está do lado do dono do próprio negócio e como investidor são as pessoas que mais ganham, né, dinheiro hoje, porque elas estão ali exatamente para não trocar o seu tempo por dinheiro e para fazer negócios acontecerem. Então, exatamente há 20 anos atrás eu me encontrava nessa situação como membro das Forças Armadas. Eu fazia parte da tropa de elite do Exército, que era o meu sonho de criança, né? Desde os 12 anos de idade eu tive o sonho de me tornar paraquedista. Eu gostava muito daquilo ali, chegava ao ponto de eu saltar de cima do guarda-roupa lá de casa, né? Com o guarda-chuva em cima da cama. E foi uma alegria quando eu descobri que no Exército tinha paraquedismo e eu fui exatamente para o Exército aos 18 anos de idade. Prestei um concurso exatamente porque eu sempre ouvi os meus pais falando: filho, vá para a escola, né, consiga um bom emprego, né? Na verdade, para a escola para tirar boas notas, consegui um bom emprego e eu fui logo fazer um concurso público, né? E logo esse conselho é um pouco obsoleto, porque a forma de ganhar dinheiro ela muda constantemente. Isso aí, né, há anos atrás era algo como verdadeiro, só que essa forma de ganhar dinheiro ela muda. Por isso eu tive que mudar um pouco também de trajetória da minha carreira. Então foi onde eu abandonei uma carreira de 20 anos para empreender, ok? E aí eu saí, né, deixei de ser o empregado e passei por outro lado do quadrante, ou seja, onde só existe 5% da população, significa que aqui a concorrência é menor. Os desafios são maiores, né? É lógico que você, como dono do seu próprio negócio, tem vários desafios que vocês têm que enfrentar. E logo eu criei, né, essa empresa, que é a 5 vezes mais, é uma empresa focada em captação de recursos junto a atletas, tá? E investimento em negócios, né, com potencial inovador e com potencial de escalar para o mercado ou nacional ou o mercado internacional. Então foi onde eu consegui trazer várias personalidades, né? Pessoas que eu nem sonhava estar próximo a essa pessoa, como Ronaldinho Gaúcho, Minotauro, Kaká, Daniel Alves. Então tive contato com todas essas pessoas exatamente porque o meu negócio era focado em unir o que nós trazíamos de experiência dentro das Forças Especiais, eu e meu sócio, com a capacidade de capital que existe dos atletas. Contudo, eles têm uma dor muito grande que não ter uma cultura financeira no ponto de escolher bons projetos para estar investindo e não saber onde investe, né? E aí a gente viu ali uma lacuna, um nicho de mercado para a gente atuar com as 5 vezes mais, tá? E aí eu deixei de ser não só um dono de um próprio negócio para investir também em negócios de terceiros, ou seja, me tornar um investidor aí, colocar o dinheiro trabalhando por nós, tá? Bom, e com tudo isso eu resolvi, depois de 20 anos de exército, né, abandonar
né, a tão sonhada carreira, né, de ser um paraquedista, né, para me dedicar a um novo mercado, né, que é um mercado no qual eu gostaria muito de ficar o resto da minha vida, que é empreender, tá? Bom, a nossa história ela começou em 2006, basicamente, só que a minha ideia eu só tirei do papel em 2013, onde eu coloquei, eu fui buscar alguns ensinamentos, vamos colocar algumas habilidades que eu não tinha, porque eu era focado só no meio militar, e aí eu tive que buscar conhecimentos para poder tirar essa minha ideia do papel e colocar em prática, ou seja, isso demorou praticamente 7 anos, tá? Só que hoje é tudo muito rápido, então depois disso eu consegui trazer algumas pessoas, o Ronaldinho, o Assis, né, são hoje sócios dessa empresa, e o nosso foco é captar recursos, né, selecionar bons projetos para a gente investir, onde nós temos uma equipe de gestão para fazer essa gestão desses negócios e vender. Para a gente, todos os negócios têm que ser vendidos, né? Ou seja, quando alcança um nível considerável da receita na qual a gente pretende vender esse projeto, a gente vende esse projeto. Isso é importante porque todos os negócios que a gente entra, a gente está sempre perguntando para os empreendedores, você vende o seu negócio? Por quanto você vende o seu projeto? Ontem esteve aqui exatamente nessa sala um empreendedor, né, do Sul, e ele tem uma empresa que ele fundou essa empresa sem nenhum centavo, ou seja, ele pediu dinheiro de terceiros emprestado, e isso eu vou ensinar para você, né, que a minha empresa eu também montei exatamente assim, tá? Eu vou ensinar para vocês como funciona, né? Hoje eu tô próximo de várias personalidades, enfim, tem uma grande empresa, mas nem sempre foi assim. Eu comecei lá de baixo, talvez assim como você também que está aí do outro lado me assistindo. Então esse empreendedor chegou ontem aqui e falou, eu tenho uma empresa que eu venderia hoje por 15 milhões. Falei, nossa, que legal. Com quanto você montou essa empresa? Ele montou essa empresa com cerca de 55 mil reais que ele tomou emprestado de um terceiro, tá? E olha só que interessante, ele está disposto a vender esse negócio, mas nem sempre é assim. Eu já vi pessoas afundando com a sua empresa porque ele quer levar a empresa para o resto da vida. E negócios são cíclicos, classic, né? Tá lá em cima, a hora está embaixo. A gente está vindo agora de um momento que o Brasil está exatamente rompendo, né, num pós, vamos dizer assim, crise econômica. Então alguns negócios sofreram muito com essa crise, outros nem tanto. Então aproveita o momento para vender o seu negócio, se o seu negócio está num momento legal, e vá para uma outra área. Nós somos pessoas inteligentíssimas, podemos atuar de A a Z, tá? A Fabiana passou um pouco disso, né? Deus ele dá uma capacidade gigantesca para nós, com vários talentos, e certamente você deve ter aí uma qualidade que deva estar trabalhando em alguns desses quesitos. O mercado ele é bem amplo, eu procurei investir não só no Brasil, mas em outros países. Hoje tem negócio investido em mais de 6 países, tá? E o que me inspirou foi exatamente um amigo, né, no quartel que falou assim, nossa Lima, você tem um perfil empreendedor. E eu nunca tinha parado para pensar naquilo. E foi quando eu voltei pro alojamento no quartel, e naquele dia o exército me perdeu porque eu comecei a pesquisar, tá? Então anote isso, é importante, pesquise, tá? A pesquisa ela faz parte, né, da gente, ou seja, eu estava no momento que eu estava assim meio que inconformado com a minha rotina no exército, devido a muito trabalho, né, e pouca recompensa, principalmente pelos os governantes, né, que estavam naquele momento no país, e isso foi para mim algo que, né, me forçou basicamente a buscar uma nova direção. E aí foi onde eu encontrei, né, uma empresa construída por um general em 1959, e essa empresa me inspirou. Essa empresa é a Drape Venture, é uma empresa que investiu em projetos, né, do Elon Musk, como o Tesla, como a Xpace, investiu também no LinkedIn, e isso me inspirou bastante, porque ele começou exatamente como eu montei a minha empresa, ou seja, ele não tinha grana, ele não tinha dinheiro. Ele tomou dinheiro emprestado de 3 grandes famílias naquela época. Uma delas era a família Rockefeller, que é uma família que sempre destacou em termos financeiros, e saiu de Washington DC para ir para São Francisco, na Califórnia, e buscar negócios de oportunidades para que ele pudesse estar investindo, tá? Então essa empresa me inspirou. Nós temos vários investimentos, como a Vaicar, que é uma plataforma de locação de veículo, Motoboy, que é uma plataforma de
de correr, a Crescer, que é uma licença para formação de crianças, chama-se Crescer, tá? Isso foi muito interessante porque ela parte para um negócio físico e tem uma metodologia que eu acho muito interessante, porque o Brasil ele depende de pessoas transformando, ou seja, com conhecimentos diferenciados, ou seja, não só aquele conhecimento de você se tornar um empregado, mas sim um empreendedor, um empresário. E a Crescer, ela traz um pouco disso para a criança lá no seu berço, tá? E isso é bíblico, ensina para a criança para ela andar num bom caminho que você não precisa ensinar mais, tá? Isso é interessante, tá? Então, outros projetos como a VIC, Fazenda Rentável, Até o Quando, enfim, resumo, a gente sempre investe em negócios, nós temos interesse aí de estar performando de 5 a 10 vezes o valor daquele investimento que nós colocamos naquele projeto, para que a gente possa estar remunerando os nossos investidores também. Temos um canal de comunicação, a gente tem uma revista própria, depois eu posso estar enviando para cada um de vocês que estão aí nos assistindo, revista falando sobre o segmento de investimento em negócios, startups, enfim. Nós estamos em vários canais apoiando o empreendedorismo, né? Porque você nem sempre sabe onde vai surgir uma pessoa com um grande projeto, uma grande ideia para você. Então a gente está sempre conectado, ou seja, sai de casa, vá, né, ao shopping, frequenta feiras, frequenta eventos voltados para o empreendedorismo, que certamente você vai se conectar com pessoas bem interessantes. Bom, basicamente, esse bate-papo de hoje foi só para a gente se conhecer um pouco, você saber um pouco quem sou eu, o Lima. Amanhã, na próxima aula, eu vou estar falando para você sobre um assunto muito importante. Que assunto é esse, Lima? Eu quero te trazer a seguinte informação, que para você montar um negócio de sucesso, você não precisa de dinheiro. Nossa, você deve estar assustado agora. Então amanhã, tá? Na próxima aula, eu vou te ensinar como você monta um negócio de sucesso, né, para atrair várias celebridades, para atrair grandes investidores, sem você ter que investir necessariamente um capital, tá bom? Fico por aqui e até breve.